Olá e bem-vindos a mais um vídeo onde eu falo sobre o que me der na telha. Nesse momento é noite de Natal e eu tô um pouquinho deprê, um pouquinho pra baixo pelo fato de eu estar longe da minha família num dia como esse, mas eu tô aí seguindo as recomendações de pandemia, né, já que eu sou uma das 4 pessoas desse Brasil que fazem isso e acreditam que tem pandemia e que tem algum receio de contaminar outras pessoas. Mas aí eu tive uma ideia pra driblar essa tristeza hoje e nada melhor do que pra superar um sentimento negativo do que trocar ele por um outro mais negativo ainda, né, que é o do ódio. Assim que minhas férias começaram, a primeira coisa que me deu vontade de fazer foi reassistir, né? Foi rever todos os filmes de Harry Potter. E às vezes é difícil quando você revisita alguma coisa que você assistiu quando tu era pequeno, porque pode correr o risco de você não gostar mais tanto dessa coisa que tu assistiu. Eu já afirmo que não é o caso, eu continuo gostando muito de Harry Potter, mas com certeza algumas percepções que eu tinha antes mudaram e algumas coisas me desagradaram tanto que eu cheguei a sentir raiva, sabe? Então, já que eu não posso ter Natal tradicional, nada melhor do que ter um Natal falando mal das coisas, né? Porque é uma vibe positiva demais, né? Aí eu selecionei um bocado de coisas desses filmes, né? Já aviso que tudo que eu vou falar é muito mais baseado nos filmes do que nos livros, porque os livros eu li há muito tempo, não lembro muita coisa. Posso até citar eles em algum momento das coisas que eu lembro, mas o meu foco aqui são os filmes, né? É muito mais fácil assistir todos os filmes do que reler todos os livros, né? É muito mais difícil ter tempo pra isso. E aí eu fiz uma lista de coisas que me desagradaram nesses filmes, mas a maioria só desagradou mesmo, é pouca coisa que eu realmente tenho que eu odeio mesmo, assim, acho que nenhum eu odeio de verdade, não é porque odiar é um sentimento aí meio complicado, mas com certeza minha percepção de muitas coisas mudaram. Por exemplo, quando eu era moleque, o quarto filme era o meu favorito, era o que eu mais gostava, e agora tendo reassistido todos, eu posso te dizer uma coisa com certeza, que eu não gosto do quarto filme, ele é o único que eu não gosto, eu chego até em alguns momentos a detestar. E é basicamente porque era um filme com tanto potencial, né? Uma história com tanto potencial, você tem ali um torneio que vai ter gente de outras escolas, aí a oportunidade de conhecer, fazer rivalidades, fazer alianças. E quem é que não gosta de um torneio, né? Ainda mais o público-alvo dos livros, né? Adolescente e criança. Mas acaba que é um filme que nenhum desses aspectos é bem desenvolvido, né? Os bruxos que vão competir com o Harry, a gente mal conhece eles, mal tem cenas com eles, mal acontece nada com eles, não é nada desenvolvido, então não tem nenhuma sensação de competição muito forte assim. O foco ainda é muito no Harry e dessa vez eu acho que deveria ter explorado outras coisas. O Olho Tonto foi um dos únicos personagens assim que foi bem desenvolvido, né? Que a gente chega a se apegar, mas aí no final os caras me metem que tudo que a gente teve de relação com o Olho Tonto, na verdade, era com o discípulo lá do Voldemort, e o Olho Tonto de verdade a gente nunca conheceu. A morte do Diggory tinha potencial pra ser um negócio tão emocionante também, mas aí tem 5 segundos de tristeza e o filme termina naquele alto astral de sempre, do pessoal indo embora. Meu Deus, muito vagabundo. Aproveito então pra entrar na minha lista numa das coisas que eu realmente detesto, uma das coisas que eu acho que eu odeio mesmo sobre Harry Potter, que é a autora, né, a J.K. Rowling. Por 2 motivos assim distintos. Primeiro, porque ela é orgulhosa demais, e segundo, porque ela é uma babaca, um imbecil, uma filha da puta. Na cabeça dela, ela acha que ela é o segundo Shakespeare, eu acho, né? Que ela escreveu uma história perfeita, sem furos, né? Uma série de livros impecáveis. E toda vez que alguém aponta um furo da história, ela quer inventar a justificativa. Ela não aceita que, na verdade, a história tem problemas, né? E chega ao ponto de criar uma peça de teatro mó flopada só pra tentar explicar um furo de história. E o lado filha da puta dela, ela querer ficar reinventando as coisas que ela escreveu, de inventar que Dumbledore é gay, que Hermione é preta, sendo que não tem. A parte da Hermione, inclusive, nos livros, né? Tem a parte que fala que ela era branca, não sei o que, né? E aí, como é que faz isso? Pra que ficar tentando voltar no passado e reescrever o livro dela? Isso acrescenta o quê? Isso agrega o quê? Ela deveria aceitar o fato de que ela escreveu uma história que não tem muita diversidade assim. Pronto, fazer o quê? Fruto daquele tempo. E claro, tem essa última polêmica aí dela ser transfóbica, que até os atores que fizeram lá o filme estão contra o lado dela. Enfim, Harry Potter, infelizmente, tem que separar o autor da obra, porque a JK não presta, não dá pra engolir. E aí, pegando o gancho da JK, que ela escreveu uma história que tem os seus furos, tem os seus buracos, né, tem os seus problemas, não é perfeita, eu quero então citar um problema que é o dos artefatos mágicos extremamente poderosos, né, em especial o que mais assim me deu que é o vira-tempo, né, porque como é que você pode ter nessa história, no universo, um objeto que é capaz de fazer tanto, né, que é tão poderoso a ponto de mudar todo o contexto da história, mudar todo o contexto geral
geral da história. Simplesmente você só precisa voltar no passado e mudar tudo o que aconteceu pra não ter mais Voldemort, pra não ter mais maldição, não ter mais isso, não ter mais aquilo. E era alguma coisa fácil de resolver, era só dar umas regras pra esse vira-tempo, né? Dizer que só dá pra voltar 1 hora, só dá pra voltar 2 horas, alguma coisa assim, né? Aí fica em aberto um objeto que aparece do nada, de repente, assim, no filme, e pode fazer tanta coisa, né? Tem um poder tão cabuloso. Além desse vira-tempo, que é o que mais me indigna, né? A Pedra Filosofal, as 3 Relíquias da Morte, né? São todos objetos extremamente poderosos que aparecem assim do nada. Dumbledore teve sempre a varinha das varinhas, pelo amor de Deus, e o pomo que o Harry Potter pegou a primeira vez guardava a Pedra da Ressurreição. Mas puta que me pariu, né? Me poupe. Tá em uma relação de amor e ódio, né? Porque esses objetos, eles são bem legais, mas eles complicam pra caramba a história, sabe? E já que eu falei de artefatos super poderosos, que tal falar então da pessoa super poderosa, do ser onisciente, onipresente, onipotente que permeia o universo de Harry Potter, que é o Dumbledore. Pra mim é outra relação de amor e ódio, porque eu adoro o Dumbledore de um lado e detesto o Dumbledore de outro. Primeiro que ele é o senhor do impossível. Até depois de morto, ele dá um jeito de ser sábio demais, de ter um plano incrível demais, de entregar as heranças lá pros 3, cada um com poderes extremamente específicos e úteis pra jornada que eles teriam depois da morte do Dumbledore. Ou então do plano muito mal planejado do Chapéu Seletor entregar a espada de Gryffindor pro Harry no momento de necessidade. E de deixar também tanta responsabilidade em cima de umas crianças que não sabem fazer nem 10 magia ainda. Os caras não sabem nada de nada e ele coloca os bichinhos no perigo, na zona de conflito e entrega tanta responsabilidade pra eles. Porque eles sabem que vai dar tudo certo no plano geral das coisas. E eu confesso que eu gosto muito dos discursos sábios do Dumbledore no final aí de todo o filme, mas eu confesso que o cara tira muita conclusão do rabo, assim, de lugar do nada. Harry, você sabe por que Voldemort não conseguiu te matar naquela noite? Não, senhor, por quê? Porque sua mãe te protegeu com amor. Ah, tô ligado. De onde tirou isso? Já que eu falei do Dumbledore, eu vou falar então dos outros personagens que também me enchem de ódio. Começando pelo Rony, porque o Rony, gente, nos livros, o cara é um parceiro, né? Amigão, tá ali pra todos os momentos, ajuda, protege, tá contigo, né? Tá com o Harry. Mas nos filmes ele só é assim nos primeiros filmes ele só é parceiro legal, assim, um amigo de verdade nos primeiros filmes. Quando a história começa a ficar mais baixo astral, nos filmes o Rony começa a virar um filho da puta. Passa um filme inteiro com inveja do Harry por ter conseguido entrar no torneio bruxo, passa o outro filme inteiro com ciúme da Hermione, passa o outro filme com raiva de não sei o que, fica dando patada no Harry, fica dando patada na Hermione, não faz nada direito. E esse eu lembro que eu gostava tanto dele nos livros, eu posso estar enganado, mas nos filmes o cara é muito xarope, mano. Você tem no primeiro filme um moleque mó gente boa que é capaz de se sacrificar pelos amigos e depois vira um cara que só sabe encher o saco. Mas pelo menos do Ron eu gosto mais do que o próximo personagem dessa lista, que é o Harry Potter em si, cara. Eu não suporto o Harry. Tudo bem que no começo é importante ele ser o cara que não entende nada daquele universo bruxo. Decepcionante. E é bem decepcionante porque ele é tratado no filme, em todos os filmes, como tipo um grande bruxo, né? Um grande mago que é capaz de fazer muitas coisas. Mas isso é tão incondizente com a realidade que os 2 primeiros filmes ele não faz magia nenhuma, né? No segundo filme ele vence o basilisco sem usar magia nenhuma, só com a espada na cabeça do coitado e depois com o dente, as presas do basilisco, fura lá o livro de memórias do Voldemort. Só no terceiro filme que ele começa a fazer umas magias legais e a resolver os problemas com magia, e olha lá, mas os 3 primeiros filmes é basicamente Harry e sua vassoura. Então é muito frustrante que o mundo inteiro esteja confiando suas vidas num moleque que não faz porra nenhuma. Realmente não consegue fazer nada sozinho e a maioria das vezes quem ajuda ele são pessoas que nem estão vivas ainda. Ele não consegue nem dar paz pro povo que já morreu. Precisa dar ajuda do povo que já tá morto. E já que eu falei desses personagens sobre os quais tem muita coisa que eu não gosto, eu vou aproveitar pra falar alguma coisa que não é exatamente sobre os personagens, mas sim sobre os atores que fazem esses personagens. Gente, os atores mirim de Harry Potter são tudo uns bosta, sem talento, sem que não sabe atuar. Meu Deus do céu. Você tem de um lado os atores mais velhos, que são, na maioria das vezes, maravilhosos mesmo, e do outro tu tem as crianças que são muito merda, sabe? Se tu acha que no Brasil as crianças que são reveladas nas novelas da Rede Globo muitas vezes são uns bosta, você não sabe o que é os atores de Harry Potter. Os 3 principais ali, Harry, Hermione e Ron, são tudo ruim pra caramba. E infelizmente, tirando o Harry, todos os outros 2 são ruins até hoje. Acho que o Ron nem atua mais, o Ron agora é músico, mas a Emma Watson atua e ela é muito ruim até hoje, cara. Pelo menos o ator que faz Harry Potter hoje em dia, ele realmente ficou bom, né? Os filmes mais recentes dele, o cara tá entregando a atuação, mas os 8 filmes ele tá bem chumbrega, mas os primeiros chega a ser horrível. Mas agora a Hermione tem vezes que é difícil de aguentar, viu? Saca só essa cena aí. I suppose Victor's already figured it out. Wouldn't know, we don't actually talk about the tournament.
Actually, we don't really talk at all. Victor's more of a physical being. I just mean he's not particularly loquacious. Mostly he watches me study. It's a bit annoying, actually. Bom, outro item da minha lista que eu quero comentar tem a ver com o meu lado esquerdista, esquerdopata, que quer esquerdizar todos os assuntos, que é Hogwarts é uma escola meio elitista, sabe? Mas deixa eu explicar, o universo de Harry Potter tá repleto de seres conscientes, inteligentes como seres humanos e com capacidades mágicas também. Muitos deles a gente tem momentos em que vê que eles sabem fazer magia, né? São os duendes, os gigantes, os elfos, até os dementadores, sei lá. Tem criaturas que têm consciência e poderes mágicos. Mas na escola de Hogwarts, em todas as classes, em todos os anos, em todas as idades, todos os estudantes são seres humanos. E isso porque a escola tem um professor, na verdade, ela não conseguiu dar diversidade nem das raças mágicas ali da história dela. Penso quão mais legal seria o universo de Harry Potter se dentre os alunos tivessem outras raças, quantos assuntos mais legais poderiam ter sido trabalhados, quanto mais possibilidades teriam acontecido. Provavelmente teria muito mais livros só por ter essa diversidade de espécies e raças mágicas ali, conscientes, né, claro, com inteligência dentro da escola. Na verdade, a JK é tão ruim trazer uma diversidade pra história dela que os nomes que a bicha dá pra história, meu Deus. Por exemplo, ela tem um personagem oriental. Qual o nome que ela bota pra esse personagem oriental? Cho Chang. Mesma coisa que um brasileiro chamar um chinês de Xing Ling. Cho Chang. Enfim, outra coisa que eu quero falar tem a ver também com esse probleminha criativo da JK, que são as magias em si. Nos primeiros filmes a gente é apresentado a muitas magias legais, assim, que realmente a gente pode chamar de bruxaria, que parece bruxaria pra gente mesmo, né? De transformar um animal em outro, de uma magia pra se defender de bicho-papão, de fazer poções, de fazer adivinhação, magia mó legal pra espantar dementador, magia pra se transformar em um animal, magia pra reverter magia, magia pra trazer objetos, magia pra levitar, tudo coisa que é magia da hora, né? Magia legal, com nomes em latim, que sempre dá uma sensação mais legal ainda pra essas bruxarias. Porém, quanto mais a história vai avançando, menos interessantes as magias vão ficando. Chega ao ponto em que parece que tu tá assistindo Star Wars ao invés de Harry Potter. É só laser colorido, um em cima do outro, jogado de um pro outro, de varinha pra varinha. Os caras nem falam mais das magias. Tanto que nos últimos filmes são raros os momentos em que tem magias legais. Como, por exemplo, a bruxa véia lá de Hogwarts, que eu esqueci o nome, a McGonagall, uma coisa assim, quando ela invoca as estátuas lá, e ela até fala, eu sempre quis fazer essa magia. Mó legal essa magia. Quando eles fazem os encantamentos de proteção, eles vão falando as frases em latim, muito legal. A batalha entre o Voldemort e o Dumbledore no final do 5º filme, que eles usam magias elementais de fogo e de água. Mas infelizmente, nos últimos filmes, a maior parte de Harry Potter é piu, 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 piu. Pior ainda, quando o nosso protagonista, o diabo do Harry, enfrenta o Voldemort, quase sempre, eu acho que todas as vezes é Kamehameha de varinha. E fica lá, meia hora, os raios de um pra outro, assim. Olha só, o cúmulo da falta de criatividade das magias é, por exemplo, a Avada Kedavra. Que magia mais idiota. Não acontece nada de interessante, é uma magia que simplesmente tira a vida de um corpo. Pra que vai existir qualquer outra magia num combate entre bruxos se tem essa que simplesmente tira a vida de você? Se esses negócios existissem mesmo, o mundo bruxo se resumiria basicamente em Avada Kedavra e feitiço de proteção contra a Avada Kedavra, porque só precisa disso. Enfim, essa provavelmente é uma das coisas que mais me decepciona em Harry Potter, porque tinha a oportunidade de ser uma loucura de magias durante esses 8 livros, esses 8 filmes, muita coisa legal, muita magia elemental, muita magia branca, muita magia negra, muita coisa da hora, sabe? Infelizmente acaba que só tem laser versus laser e muitas magias legais que a gente conhece nos primeiros livros, nos primeiros filmes, são totalmente esquecidas e ignoradas pro final, assim, pro resto. Por fim, eu quero falar da única coisa que eu me lembro que me incomodava até quando eu era criança, quando eu lia e principalmente quando eu assistia, né? Porque nos filmes a gente visualiza melhor as pinturas e os fantasmas. Esse é um problema meio engraçado que eu tenho com esse aspecto de Harry Potter, mas cola comigo que talvez você vai entender. Os filmes deixam claro que os fantasmas e as pessoas nas pinturas são seres vivos, né? Se alguém estiver fazendo barulho com a luz acesa por perto, ele se incomoda. Mas a parte meio depressiva é que os caras tão trancados num quadro, velho. Quando eu era criança, sempre que eu pensava nesse aspecto, que eles são seres vivos trancados numa pintura, eu ficava triste. Reassistindo os filmes dessa vez, eu fui perceber que eles têm que eles podem, assim, passar de uma pintura pra outra, né? E aí o universo deles aumenta um pouquinho, né? Mas enfim, eu ainda sinto alguma pena deles serem seres cientes, né? Conscientes e vivos dentro de pinturas. É meio deprê. Agora, os fantasmas são extremamente
extremamente deprê, né? Porque são seres que morreram ali na escola, na maioria das vezes de forma muito violenta, e que não conseguem se desgarrar da escola. O melhor exemplo disso mesmo é a Murta que Geme, né? Que é uma das minhas personagens favoritas da história, que é muito legal, principalmente na versão original dos filmes, né? Que é muito legal o que a atriz faz com ela. Mas, porra, sofria bullying, morreu sozinho num banheiro quando se deparou com um monstrengo, tá ali passando o resto da existência presa a esse banheiro, gemendo, chorando sozinha. Então é isso, é bem baixo astral. Não sei como é que a JK poderia fazer essas duas coisas de uma maneira mais alegre, menos depressiva. Então é isso, essas são as coisas que mais me incomodam nos filmes de Harry Potter, mas eu devo relembrá-los que eu gosto muito da franquia, gosto muito dos filmes. O único que eu não gosto muito é o quarto mesmo, não gosto não, mas o resto eu gosto bastante. Tem coisas até no quarto que eu gosto, e por isso vocês podem esperar que eu vou fazer também um vídeo comentando as coisas que eu mais gosto no universo de Harry Potter. Pra vocês aí, Potterheads, não vim me crucificando não, eu não detesto Harry Potter, eu gosto muito, eu devo muito aos filmes e os livros de Harry Potter na construção da minha personalidade, na minha maturidade, pro meu gosto pela leitura e pela cultura pop, enfim, isso eu vou comentar em outro vídeo. Eu só queria fazer logo esse vídeo falando mal, porque eu acho que falar mal é mais divertido, me dá um pouquinho mais de catarse. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, onde eu vou cagar em alguma coisa que todo mundo gosta. Tchau.